Seja bem-vindo, que bênção ter você aqui. Nós estamos aqui estudando Romanos capítulo 8. E como eu disse na aula anterior, a base do nosso relacionamento, para que tenhamos um relacionamento real, nós precisamos entender a paternidade de Deus, precisamos entender o que significa um relacionamento com a pessoa, ao invés de um relacionamento com as regras, né? Então seja bem-vindo, aproveita, inscreve-se aqui no canal, compartilha esse vídeo, né, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E vamos dar sequência aqui. Recomendo você, se você não viu o último vídeo, você possa assistir, né? É o vídeo, na verdade é o primeiro vídeo, é o vídeo que nós começamos os primeiros versículos de Romanos 8. É importante você ter essa base para poder compreender agora o que nós vamos estar seguindo aqui. Na verdade é uma continuação. Amém? Então vamos lá. A, a graça de Deus não é a licença para pecarmos. A graça de Deus não nos permite pecar deliberadamente. Não. Essa é a chamada hipergraça, né? Onde é pregado que uma vez salvo, sempre salvo. Nós podemos perder a salvação, né? Nós não vamos entrar em detalhe nisso, mas nós queremos seguir aqui no versículo 5 de Romanos capítulo 8, que diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa, então, estar na carne aqui? O que significa viver segundo a carne? Significa vivermos para as paixões pecaminosas da carne, né? Alimentando os nossos prazeres carnais, que são do pecado, né? Então, viver na carne aqui significa voltar-se, né, e viver uma vida debaixo daquilo que é pecado. Então, versículo 5: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E o que é nós vivermos para as coisas do Espírito, nos inclinarmos para as coisas do Espírito? É nós vivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele vai sempre nos guiar para Deus e para as coisas que são de Deus, para coisas melhores, para coisas maiores, para a palavra de Deus, para o reino de Deus, para aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus, né? Então, quando nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, vivermos para as coisas do Espírito, nós, quando nós citamos lá em Gálatas 5:22, onde fala sobre o fruto do Espírito, nós nos inclinarmos para para as coisas do céu, para os frutos do Espírito, né? Buscando a paz, o amor, a alegria, a fidelidade, né? A mansidão, o domínio próprio, né? Buscando aí a alegria, as coisas, o fruto do Espírito, inclinando-se para aquilo que é agradável aos olhos de Deus, né? Ou seja, que não é o pecado, mas é quando andamos em louvor, né? Em honra à palavra de Deus, né? Para as coisas espirituais e eternas de Deus. Então, como nós podemos nos inclinar? Através além de buscar obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos inclinando-se às coisas do Espírito. E aí nós não fazemos isso sozinhos, seria impossível fazer isso sozinho. Então, versículo 9 diz: vocês, porém, não estão na carne, falando aqui para cristãos,
né? Paulo está aqui enviando a carta aos Romanos para pessoas crentes. Então, ele está dizendo: vocês, porém, não estão na carne, no pecado, né? Mas estão no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o Espírito de Deus habita em você, ele está em você, né? Então, se sim, ele está guiando você às coisas de Deus, às coisas eternas de Deus, a palavra de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem, aqui termina o que relacionamento com regras e dá início àquilo que é relacionamento em espírito e em verdade, né? Porque agora nós somos o altar de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita, né? Em Atos 17, 24, a Bíblia nos ensina: Deus não habita mais, o Altíssimo não habita mais em templos, em construções feitas pela mão dos homens. Mas 1 Coríntios 16, 9, perdão, 6, 19, diz que nós somos o templo do Espírito de Deus, onde ele deseja habitar. E ele só pode vir e habitar, né, quando nós nos arrependemos do pecado, da antiga maneira de viver, das paixões carnais, cremos em Cristo, voltamos o coração em conversão a Ele e a Sua palavra. Então o Espírito agora, né, passa a habitar em nós. É o mesmo Espírito, a mesma graça que te salvou, é a mesma graça que vai fazer você permanecer na presença de Deus. Então é a graça de Deus, né? Então nada daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não é as nossas obras que irão nos salvar, né? Mas quando somos salvos, sim, nós seguiremos a palavra, seguiremos as boas obras, faremos boas obras, porque agora é a vida do cristão, seguir e imitar a Cristo. Nós iremos fazer, mas não é isso que não é pelas obras que nós somos salvos pelo aquilo que Cristo fez. E a mesma graça continua te mantendo na presença. É por isso que você pode, quando você peca na caminhada, você caiu, você pode se arrepender genuinamente e voltar para a presença, continuar caminhando, chegar mais perto de Jesus até você vencer o pecado, até que aquele pecado te seja passado. Por quê? Porque agora nós estamos debaixo da graça. Então a graça não é licença para pecar, mas é permissão de se arrepender e voltar em nome de Jesus. Dando sequência aqui no versículo 10, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Amém? A maior graça do homem é nós termos aqui o Espírito de Deus habitando em nós. Ele está comprometido com você e comigo desde o momento que você se entregou a Jesus. O Espírito Santo pegou na sua mão, né? E ele está comprometido em guiar você até o fim, guiar você pelo caminho da vida, até Cristo, até a sua morada eterna, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Por quê? Porque ele está compromissado conosco, com a igreja. É Ele quem está, o Espírito de Deus, quem está santificando você, preparando você como noiva do Cordeiro para se encontrar com o Cordeiro na sua vinda. Então é por isso que a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus tem ciúmes da noiva de Deus, da sua noiva, de mim e de você. Por quê? Porque aqui a palavra ciúmes é a palavra zelo,
que traz um zelo, uma proteção. Ele protege, ele zela pela sua vida, pela sua santidade, pela sua intimidade com ele, pelo seu caminhar, ele zela pelo seu coração, sua vida. Ele não divide você com os ídolos, né? Em Êxodo 20, Deus é Deus zeloso, né? Ele não divide a sua glória com outros deuses. Ele não divide a sua noiva com outros deuses, né? Ou seja, ele está santificando e preparando o seu coração para se encontrar com Cristo, para ser mais semelhante a Cristo, né? Ele está te guiando e fazendo de você cada dia mais semelhante a Jesus, através do seu relacionamento pessoal com a pessoa do Espírito Santo. E é disso que nós vamos falar aqui no próximo vídeo. Esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Que é totalmente contrário, totalmente além do que nós nos relacionarmos com um conjunto de regras, né? E quando nós relacionamos com um conjunto de regras, quando nós adotamos uma mentalidade de querermos conquistar Deus ou sermos salvos através das obras, através daquilo que fazemos, né? Nós começamos a cair debaixo de uma condenação, sentimentos de culpa constante, sentimentos de medo, né? Porque nós nos colocamos debaixo de condenação. Nós queremos ser aprovados por causa da nossa performance, e não é isso. Nós não somos aprovados por causa da nossa performance. Nós somos aprovados por causa da graça de Deus, que nos capacita agora a andar como Jesus andou. Mas não devemos, você não deve andar debaixo de culpa, condenação, né? Todas as vezes que você errar, que você falhar, imagine comigo, uma coisa é ter uma pessoa com o coração voltado a Cristo, com o coração sincero, desejoso de conhecê-lo, estar mais próximo dele, né, desejando agradá-lo, e essa pessoa escorregar e cair e falhar, mesmo tentando acertar, né, ou mesmo essa pessoa falhar num momento de dificuldade, um momento de até mesmo que essa pessoa tenha um desvio. O que acontece quando há arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno? O Senhor nos perdoa e nós podemos chegar mais perto dele para agora podermos ser mudados e continuamos a nossa caminhada. Mesmo que talvez você tenha falhado, você tenha tido um desvio até mesmo de caráter ou qualquer pecado, o arrependimento te permite, não importa o pecado, te permite voltar para a presença de Deus. Isso é graça maravilhosa de Deus. Agora, é diferente quando alguém que não quer agradar a Deus, alguém que não se importa com o coração de Deus, e essa pessoa ela está vivendo debaixo de iniquidade, que é o pecado deliberado, né? Não se importando se ela está agradando ou desagradando a Deus. É diferente, isso coloca ela debaixo de condenação, né? E aí se essa pessoa volta a essa vida, volta à iniquidade, que é o pecado deliberado, e ela começa a resistir ao Espírito Santo, resistir ao chamado do Espírito, a apagar o Espírito, até que o momento que o Senhor se retira e essa pessoa, então, ela está novamente debaixo de condenação. Agora, é diferente, como eu disse, quando alguém que está com o coração sedento por Deus comete erros, falhas, e então essa pessoa volta porque está sendo mudada, está sendo transformada, né?
e Deus julgará você, nesse caso, com as intenções do seu coração, né? As motivações do nosso coração. Deus é bom, né? Não há medo na presença de Deus, mas existe liberdade na presença do amado. Amém? Vamos seguir aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe ele com mais alguém, para que essa pessoa também possa ser abençoada, em nome de Jesus. Até mais.